Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre o efeito do Amatya Karka posicionado na casa 5. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka significa o indicador da sua carreira, porque Amatya em sânscrito significa conselheiro ou ministro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão, Amatya Karka significa o indicador da carreira. O Amatya Karka é o astro com o segundo grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka tem a função de ser um conselheiro profissional, um secretário, um tesoureiro, um conselheiro de finanças, um economista para o seu mapa. É um astro muito prático. Então, quando nós temos o Amatya Karka posicionado na casa 5, nós precisamos desenvolver os assuntos da casa 5 a nível de nos tornarmos um profissional sobre os assuntos da casa 5 para que nós possamos alavancar a nossa carreira. O Amatya Karka deve ser interpretado em combinação com o regente da casa 10, porque a casa 10 é a casa que naturalmente representa a sua carreira, a sua profissão, reputação, onde você vai passar mais tempo da vida. Então, você deve encontrar o seu ascendente sideral e ver qual é o signo que ocupa a casa 10, buscar o planeta que rege a casa 10, o paradeiro desse planeta, o que ele significa. Então, uma vez que você interpreta o regente da casa 10, você combina a interpretação com o Amatya Karka na casa 5 e você vai chegar numa síntese sobre qual tipo de carreira é mais apropriada para você. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os 2 luminares, que são o Sol e a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 astros pode ser o seu Amatya Karka, só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros posicionados na casa 5, mas sim o que o Amatya Karka produz individualmente quando ele está posicionado na casa 5. Aqui na lousa eu escrevi todas as profissões que são mais objetivamente associadas com a casa 5. E embora você tenha o Amatya Karka posicionado no 5º signo, contado a partir do ascendente ou do Lagna, como ele é chamado em sânscrito, não significa necessariamente que você terá o Amatya Karka posicionado na cúspide da casa 5. É por isso que na astrologia védica nós temos o chamado mapa bhava, que tem a função de organizar as cúspides. Então, quando se fala de casas astrológicas, de fato você deve consultar o mapa bhava para ver a posição do planeta na casa. Então, se de acordo com o mapa bhava estiver acusando que você não tem o Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 5, então o veredito será não. Em temas de casas, é o mapa bhava quem dá a palavra final. Isso precisa estar muito bem claro. Esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem calculou o Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo simplesmente não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bem clara, esse vídeo é destinado única e exclusivamente para quem possui o Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 5, de acordo com o mapa bhava,
e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito densas e ainda ficaram dúvidas, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você ainda não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa, os 8 Karkas. Então você clique nesse link que ele vai cair direto no meu tutorial, onde eu explico passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 Karkas ou Charakarkas, ou como eles são chamados em português, os indicadores móveis, dentre eles o que interessa para esse vídeo, que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você encontrar o seu Amatya Karka, você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, aqui na lousa nós temos o nome das profissões que são mais objetivamente associadas à casa 5. E caso você tenha o Amatya Karka posicionado na casa 5, ele vai estar representado pelas letras A, M, K dentro desse triângulo aqui. Esse aqui, como vocês podem ver, é um mapa com design do norte da Índia. Então a casa 5 é sempre representada por esse triângulo aqui. Então, o que acontece quando nós temos o indicador da carreira posicionado dentro da casa 5. A casa 5 é uma casa maravilhosa, porque ela representa a casa dos créditos kármicos de vidas passadas, que é o que nós chamamos em sânscrito de Purva Punya Bhava. E é a casa que representa os talentos e representa a inteligência, tanto a inteligência para lidar com assuntos racionais quanto assuntos intuitivos. Então, é uma casa que é uma grande beleza. Então, a primeira profissão que eu consigo associar com a Amatya Karka na casa 5 é você trabalhar para o YouTube. O YouTube é a plataforma de vídeos na internet mais popular no mundo inteiro. É a plataforma de vídeos mais acessada no mundo inteiro. Então, a produção de vídeos, você se preparar para um vídeo, você se expressar na câmera, isso tem a ver com a casa 5. A casa 5 rege palcos, rege palanques. Então é quando você sobe no palco para se expressar para um público, para uma audiência ou para uma câmera. Essas coisas são representadas pela casa 5. Então, a sua renda pode vir através do Google AdSense, que contabiliza a monetização dos seus vídeos. Então você mensalmente pode receber uma soma de acordo com a quantidade de acessos e o merchandising que se faz nos seus vídeos. A Casa 5 também tem relação com merchandising. E a Casa 5 representa as 7 artes. Você sabe quais são as 7 artes? Elas são catalogadas em uma ordem que ela é academicamente organizada. Então você, com a Amatya Karka nessa casa, você pode trabalhar com uma das 7 artes ou com mais de uma. Você pode transitar em algumas profissões relacionadas a Casa 5, mas vai haver sempre um padrão profissional estilo Casa 5. Então a primeira arte é a arquitetura. Com a Amatya Karka na 5, você pode ser um arquiteto, que é uma pessoa que cria o design das coisas, que cria o design de prédios, de templos, de estruturas. A segunda arte é a escultura. Então, com o Amatya Karka na 5, você pode ser um escultor, uma pessoa que esculpe
lindas estátuas para decorar ambientes, para servir de cenários para filmes. E a terceira arte é a pintura. Então você pode ser um pintor, uma pessoa que pinta quadros, afrescos, aquarelas, que pinta casas, templos, afrescos. E então é uma pessoa que encanta o mundo através da pintura. A quarta arte é a música, então você pode ser um músico. E música vem do grego musa, que são as ninfas de inspiração. Então você pode ser tanto um compositor de músicas como um intérprete musical, porque não necessariamente são a mesma coisa. Nem sempre uma pessoa que interpreta músicas é um compositor, é uma pessoa que é um autor de músicas, mas você pode ser uma das duas coisas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. A quinta arte é a poesia, então é uma pessoa que escreve em versos, sonetos, lindos poemas. A sexta arte é a dança. Então você pode ser um professor de dança, você pode ser um coreógrafo, você pode ser uma pessoa que levanta musicais, espetáculos de musical. Uma pessoa que ensina as pessoas a se expressarem fisicamente. E a sétima arte, que é a mais recente, essa ordem academicamente organizada, ela tem relação com a época em que as artes foram se desenvolvendo. Então a sétima arte é o cinema. Então o cinema, ele é visto na casa 5 e existem muitas ocupações associadas com o cinema, como por exemplo a atuação. Então entra também nessa categoria de atuação o teatro. Então o teatro também é visto pela casa 5, porque rege palcos. E o cinema também tem um produtor, uma pessoa que investe o seu dinheiro nos filmes. Temos também o diretor, a pessoa que dirige cenas de espetáculos ou de cinema. Nós temos também roteiristas, as pessoas que escrevem o roteiro, seja uma história original ou uma história adaptada. Nós temos também a cinematografia, que entra também na questão da fotografia, mas a cinematografia é uma pessoa que cuida da fotografia do filme. Nós temos também a pessoa que faz a direção de arte, que é os cenários dos filmes, a pessoa que cria cenários. Temos a função também de figurinistas, eles também são vistos pela casa 5, a pessoa que cria os figurinos, maquiadores, são as pessoas que maquiam os atores, e também as trilhas sonoras dos filmes, a edição dos filmes também é vista pela casa 5, pessoas que editam vídeos. E quando eu falo em cinema também inclui vídeos, assim, videoclips também, coisas mais curtas. Hoje em dia temos o TikTok, além do YouTube, nós temos o TikTok, que ele é vídeos mais curtos ainda. Eles têm também relação com a casa 5. Os games são vistos pela casa 5, então você pode ser um gamer. Então um gamer pode ser tanto uma pessoa que cria games, que é um programador, que cria personagens, que cria cenários, histórias de games para computadores, mas a casa 5 representa jogos de maneira geral. É uma casa muito lúdica. Então você pode ser uma pessoa que cria jogos. Podem ser desde jogos de tabuleiros, que tem dados, jogos de lógica, e também esportes, ou assim, cirandas,
Então, brincadeiras de crianças, jogos de crianças. Então, pode ser tanto assim uma pessoa que cria jogos para crianças, uma pessoa que trabalha com esportes também. A casa 5 representa a capacidade de aconselhar as outras pessoas, de dar bons conselhos. Então ela tem associação com a astrologia. Então uma das combinações para você ser um astrólogo é você ter o Amatya Karka na casa 5. É uma pessoa que ela tem uma boa capacidade de acessar os problemas do cliente e dar um bom conselho. A casa 5 rege a capacidade de cortar negatividade. Então, assim, de trazer as pessoas à luz. É a casa que é do signo de Leão e do Sol. Então, mesmo que você não tenha o Amatya Karka como sendo o Sol, qualquer outro planeta, mesmo que você não tenha o Amatya Karka no signo de Leão, mas só pelo fato dele estar na casa 5, ele ainda assim guarda essa energia de Leão. E o Sol representa a luz, representa a orientação. Então, na astrologia helenística, o Sol ele tem ligação com oráculos, com visão, com profecia, com premonição. Então, o Amatya Karka na casa 5 pode fazer uma pessoa que ganha vida lendo oráculos, fazendo profecias, prevendo o futuro. Tipo como o oráculo de Delfos. São coisas vistas pela casa 5. A casa 5 também representa o sacerdócio. Então, o sacerdócio é visto por essa casa também. Não é a única casa que representa sacerdócio, mas a casa 5 ela representa textos sagrados como Shastras, Sutras, os Vedas, épicos como Mahabharata, Ramayana, os Puranas. E mais especificamente, assim, o que mais internamente a casa 5 representa são a capacidade de levar para o palco ou para o cinema cenas de textos sagrados, como por exemplo fazer um filme sobre o Mahabharata, sobre a guerra do Mahabharata, fazer um filme sobre a história de Rama, de Krishna. É isso que, num sentido mais profundo, a casa 5 representa. É levar as mensagens sagradas para a arte. É fazer da arte um meio pelo qual de expressar a linguagem de Deus, a linguagem divina. Só que a casa 5 representa literalmente uma pessoa que interpreta textos sagrados, ou que estuda os sutras, os shastras, e que pode também lecionar sobre os shastras. Então a casa 5 pode ser também um professor de astrologia, uma pessoa que ensina sobre os shastras, como Brihat Parashara Hora Shastra, esses tipos de coisa. Em linhas gerais, Brahmins. Os sacerdotes são os Brahmins, são as pessoas que aconselham as pessoas a terem uma vida mais sátvica, que aproximam as pessoas, assim, que instruem as pessoas a terem uma vida mais sátvica. É isso que um Brahmin faz. A casa 5 representa crianças, então ela tem relação com a pedagogia também. Então, ser uma professora de crianças, normalmente são mais mulheres que se interessam por pedagogia. Então, assim, uma pedagoga é vista pela casa 5, uma pessoa que instrui crianças, assim, homeschooling é visto pela casa 5. Uma pessoa que estimula o raciocínio de crianças, a lógica, que treina a coordenação motora de crianças. São coisas vistas pela casa 5. Ciências políticas têm relação com essa casa também. E a casa 5 representa as teorias políticas, de fato. Então, o que é o pensamento comunista? Então você vai ler
os autores comunistas na casa 5. O que são os autores liberais? Você vai ler esses livros do que é o pensamento liberal na casa 5. O que é o pensamento conservador? Então você vai ler autores conservadores. Então a casa 5 representa o estudo das teorias políticas. É de fato a casa da ciência política. Então ela pode fazer um cientista político, um professor de ciências políticas, um professor que ensina sobre política. Mas a casa 5 ela não é de fato a casa do fazer político, como partidos, ONGs, campanhas, apologia, ativismo. Isso é mais visto pela casa em oposição, que é a casa 11. A casa 5 são as ciências políticas. A fotografia é vista também pela casa 5. Não a cinematografia apenas, mas assim, a fotografia. Pessoas que fotografam eventos, que fotografam e vendem fotos para revistas, para jornais. Pessoas que trabalham com estética, com um olhar acurado de um fotógrafo. E também curadores são vistos pela casa 5. As pessoas que fazem a curadoria, seja de um festival de cinema, ou de um festival de dança, de teatro, ou assim, uma pessoa que faz uma curadoria de uma exposição de obras, de pintores, escultores, esses tipos de coisa. A casa 5 representa também o Vedanta. O Vedanta é a filosofia védica. A Índia é considerado o lugar de nascimento da filosofia. As pessoas pensam erroneamente que a filosofia nasceu na Grécia, mas a cultura védica ela é muito mais antiga do que a cultura grega. Então, assim, o Vedanta é um estilo de filosofia que ele é considerado mais antigo do que a filosofia grega. E, inclusive, o Platão muito se inspirou em ideias defendidas dentro do Vedanta. E então, assim, se você quer ser o Amatya Karka, na casa 5 pode fazer um filósofo. E a casa 5 também representa magia, mas não é assim, especificamente magia cerimonial, mas mais assim, shows de mágica, como o Mr. M, esses shows que aparecem na televisão, truques de mágica, são vistos por essa casa também. E toda casa, ela tem assim um lado mais obscuro, um lado mais polêmico. A casa 5 também representa barrigas de aluguel, que são as pessoas, são barrigas de aluguel, especificamente uma mulher que é paga para gerar uma criança, porque a casa 5 representa gestação de crianças, é de fato a casa dos filhos, das crianças. Então, assim, barriga de aluguel é uma coisa polêmica, porque existem países onde essa prática é legalizada, ou ela pode ser considerada ilegal. Na legislação brasileira, só pode praticar barriga de aluguel se a pessoa for parente, se a mulher for parente da pessoa que está buscando esse tipo de serviço. Mas, assim, nos Estados Unidos não precisa dessa parentalidade. Então, eu particularmente sou a favor da prática de barriga de aluguel, porque é um ato de amor, de gerar uma vida. Então, assim, eu acho que não deveria ser considerado crime uma pessoa que vai gerar uma vida, mesmo que a criança seja cuidada por uma outra pessoa. Mas, assim, ainda assim é uma pessoa que está realizando um sonho, um milagre da vida. Então eu não acho que barriga de aluguel deveria ser uma coisa ilegal. Embora tenham pessoas que vão falar que isso é uma forma de abusar da mulher, de explorá-la como uma prostituta. Uma outra ocupação da casa 5 que ela não é assim, que ela pode ser considerada ilegal ou assim polêmica, são amantes de aluguel, porque a casa 5 representa amantes, representa namorados. Então, assim, pode representar garotos ou garotas de programa, uma pessoa que é paga para ser o amante. Então, assim, em alguns países a prostituição é considerada ilegal, tanto para a pessoa que vende o programa quanto para a pessoa que compra o programa.
tá certo? Não é o caso do Brasil, mas se você está me assistindo por outro país, assim, tome cuidado com essas duas coisas, com barriga de aluguel e amantes de aluguel, assim, são duas coisas que você tem que tomar mais cuidado, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todas as profissões que são mais objetivamente associadas com a Casa 5. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!